Olá, queridos, tudo bem? Professora Camila por aqui, eu espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos com muita saudade de vocês e esperamos que logo possamos estar juntos, amém? Hoje nós vamos dar início ao nosso nono módulo, nosso módulo 9, já estamos aí na nossa reta final da escola de princípios. E hoje nós vamos continuar falando sobre a igreja. No módulo 8 nós falamos sobre a igreja primitiva. E hoje nós vamos dar continuidade nessa questão da igreja, porém falando um pouco mais da fundamentação, da fundação da igreja, certo? Então vamos lá. Esse módulo ele está pautado, ele está baseado nos ensinamentos e nos livros de Meyer Pearman, tá? A princípio ele era um judeu de nascença e ele se converteu ao cristianismo depois de um tempo e ele escreveu 2 livros. Um chama Através da Bíblia, livro por livro, e o segundo Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E é nesse segundo livro que é pautado esse módulo 9, ok? Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre, o nome dele é Meyer Pearman. Se inscreve ali, deve ter no materialzinho de vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar no privado, no WhatsApp, ok? Ou perguntar na segunda. Então, vamos lá. Falando sobre a natureza da igreja, tá? Então, a princípio, a palavra igreja, como surgiu nessa questão da palavra igreja, do significado dessa palavra. Então, primeiramente, a palavra igreja, vem do grego, origina do grego, e no Novo Testamento, ela é traduzida como Eclésia, Ecclesia, Eclésia, né? Que significa uma assembleia de chamados para fora. Olha que forte esse significado. Uma assembleia de chamados para fora. Olha, tremendo esse significado, né? E esse termo igreja, né, que falava ali em grego Eclésia, né, ele é um termo utilizado para algumas definições de igreja. Primeiro, a igreja é todo o corpo de cristãos em uma cidade. Então, todo o corpo de cristãos aqui na cidade, todo o corpo de crentes, né, aqui na cidade de Itapema, todo o corpo de cristãos aqui é chamado igreja, por exemplo, né? Segundo, é usada essa palavra para definir uma congregação, ou seja, a Igreja Embaixada de Itapema é uma congregação, é uma igreja, uma parte da igreja também. A mesma palavra é utilizada. Terceiro, todo o corpo de crentes na terra, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas são chamados, né, como parte do corpo de Cristo, como parte da igreja na terra. Amém? E também outra definição bem importante para a gente estar falando um pouquinho é sobre a definição dos cristãos, né? Bom, principalmente nós temos um entendimento, às vezes a gente fala cristão e acha que cristão somos somente nós, mas não, cristão é um conjunto de características, né, que nós temos. Sendo a primeira, né, crermos em Jesus Cristo, certo? Então, a primeira definição de cristãos, né, é irmãos. Por que irmãos? Porque Jesus ele veio para quebrar com toda e qualquer divisão entre rico e pobre, entre judeu e não judeu, entre aqueles que já conheciam a Jesus, daqueles que conheceram após a vinda dele aqui na terra. Então, Jesus ele quebrou todas as divisões, todo o distanciamento que existia de uma pessoa para outra. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós somos todos irmãos em Cristo. Segunda definição de cristão, crentes. Esse é muito popular, né, aqui no Brasil, principalmente a gente fala lá o crente, né, ou a gente é crente. A gente usa bastante esse termo. Mas a palavra crente é a característica da fé
no Senhor Jesus, por isso somos chamados de crentes. Terceiro, santos, né? E santos quer dizer consagrados ou piedosos, né? Então nós somos chamados de santos, né? Porque estão separados do mundo e dedicados a Deus. Essa é a especificação. Próximo, somos chamados também de os eleitos, né? Não é um termo muito utilizado para nós, né? Na nossa cultura, na nossa congregação, mas talvez as mais tradicionais utilizem mais esse termo, e antigamente, na igreja primitiva, no início ali se usava muito esse termo também. Os eleitos. Refere-se a eles como eleitos ou escolhidos, né? A quem Deus escolheu. Por isso chamavam os eleitos ou os escolhidos. O próximo, discípulos, que quer dizer literalmente aprendizes, né? Mas discípulos de Cristo. O próximo é a letra F ali, cristãos, né? Puramente cristãos, né? São chamados de cristão porque porque a nossa religião está gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. E por último, os do caminho. É bem estranho falar, né? Os do caminho. Mas por que os do caminho, né? Também é um termo usado muito na igreja primitiva, não é muito utilizado hoje. Mas naquela época eles falavam muito aqueles que são do caminho, porque os cristãos viviam de uma maneira diferente das demais pessoas, das demais religiões, né? Nós podemos ver eles falando essa terminologia lá em Atos 9:2, né, quando é pedido cartas para as sinagogas de Damasco para perseguir os cristãos, né, que passassem por ali e fossem presos, né, levados a Jerusalém. Então é um termo bem utilizado pela igreja primitiva mesmo, os do caminho. Então esses aí são os termos utilizados para descrever os cristãos. E a terceira parte da aula fala sobre as ilustrações da igreja, como era chamada a igreja, né? Principalmente a igreja ela é chamada de o corpo de Cristo, né, na terra. Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Por isso nós somos reconhecidos assim, né? Porque nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra, os representantes de Cristo aqui na terra, né? E tem alguns versículos que nos afirmam que nós somos efetivamente chamados assim, reconhecidos assim, né? E Cristo, Jesus, antes dele partir, antes dele ascender ao céu, ele prometeu que ele iria assumir um novo corpo, que ele não estaria mais aqui fisicamente como homem, como ele esteve por aquele tempo, mas que ele estaria aqui representado por um corpo, que seria a igreja, que seria nós a igreja, né? E Jesus, durante o tempo que ele passou aqui na terra, ele curou, ele libertou, ele sarou, né? Ele fez grandes milagres, né? E a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, tem essa responsabilidade de fazer com que o legado de Jesus continue na terra, apesar dele não estar aqui fisicamente, porque nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem que manifestar a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra, enquanto não há a volta de Cristo, né? Também o uso dessas ilustrações, falando sobre quem é a igreja, como era a igreja, fala de um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, parecido com uma organização fraternal ou um sindicato. Mas a igreja, ela não é apenas uma organização. A igreja ela é um organismo vivo. Jesus ele deixou até um exemplo para falar sobre isso, né? Com relação a isso.
que a igreja ela é viva, ela não é apenas um templo, ela não é apenas um prédio de 4 paredes, mas ela é um organismo vivo, assim como nós, né? O corpo, assim como o corpo humano, por exemplo, aqui, né? Embora nós sejamos compostos de milhões e milhões de células vivas, nós temos um só corpo. Todas essas células estão dentro de um só corpo, né? E assim é a Igreja de Cristo. É uma igreja só, mas ela é composta por milhares e milhares de pessoas que nasceram de novo, que conheceram a Jesus, que tiveram suas vidas transformadas, mas são parte desse corpo, que é um só na terra. Em 1 Coríntios 12:13 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Olha só, né? Então, cada um de nós teve a sua experiência de batismo, a sua experiência de conhecer a Cristo, de se encontrar com Deus, de ter a nossa vida transformada. E, apesar de termos feito isso em épocas diferentes da nossa vida, fazemos parte de um mesmo corpo. Então, Jesus, ele não fundou uma sociedade, um clube, né? Para que aquilo que ele pregou se propagasse, mas ele criou um organismo vivo, que é a sua igreja, por qual ele deu a sua vida, né? É um corpo que é habitado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Segundo definição aí de igreja, ilustração, na verdade, né? Primeiro é o corpo de Cristo, segundo, então, o templo de Deus, né? O templo de Deus é uma segunda ilustração sobre igreja muito utilizada também. E terceiro, a noiva de Cristo. Esse já é bem mais popular, a gente já conhece muito mais, né? O Novo Testamento tá aí cheio de parábolas onde Jesus fala sobre a noiva de Cristo, né? Sobre a noiva dele, sobre a igreja ser a sua noiva, né? Também de ensinamentos de como os maridos tratar a sua esposa também como a noiva, né? Uma noiva, como a igreja, que é a noiva de Cristo. Então a gente ouve bastante falar esse termo de a noiva de Cristo, né? É uma ilustração que foi usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também. E ela vem para fortalecer a questão da união e da comunhão de Deus para com o seu povo, né? O propósito de um símbolo é apenas iluminar um determinado lado da verdade e não prover o fundamento de uma doutrina, né? Então, a gente tem que ter um entendimento que são ilustrações, são maneiras de descrever a igreja, mas a igreja é a igreja, né? Existem muitas outras maneiras de ilustrar o que seria a igreja, mas essas ali são as 3 mais comuns que nós ouvimos, né? E, por último, então, a fundação da igreja, né? Profeticamente, a igreja ela foi criada, né? A primeira igreja, né? A igreja em si, Israel é dito como igreja. O Israel é o povo chamado de Deus, escolhido de Deus, e ele foi chamado para ser a igreja, né? Para dar início à igreja, né? Porém, depois Israel também teve uma outra tradução de congregação de Israel, e depois foi traduzida para aquela palavra que a gente falou lá no início, que é a palavra iglesia, né? Ou igreja, né? Então Israel era a congregação de Jeová, a congregação de Deus, né? Depois daquela primeira era judaica, então os judeus terem rejeitado a Jesus, né? Foi onde, né, Jesus fez menos milagres, foi na sua própria terra, no seu próprio povo, né? Houve a necessidade de
criar uma nova igreja, uma nova congregação, certo? E essa congregação que surgiu após Jesus ter sido rejeitado foi a igreja de Pentecoste, foi a igreja primitiva que nós estudamos no módulo passado, tá? Então, lá em Mateus 16:18 diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é a igreja de Cristo, que veio a ter existência em Pentecoste, que veio a ser o início aí da igreja primitiva. Amém? E por último, historicamente, né, no dia de Pentecoste, a igreja foi consagrada pela unção do Espírito. Né? Então, Jesus profeticamente disse que, né, a partir dali de seus apóstolos seria erguida sua igreja, e historicamente em Pentecoste inicia efetivamente a igreja. Amém? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais a fundo. Deus abençoe e até a próxima aula.